Hoje em dia, a gente ouve muito falar que as empresas estão assim se afogando em dados, né? É informação vindo de todo lado. Mas e se existisse um jeito de transformar toda essa inundação numa verdadeira vantagem competitiva? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar, olhando para uma ferramenta chamada Google Cloud Data Flow. Olha só esse número, 52%. É isso mesmo, mais da metade das grandes e médias empresas aqui no Brasil já processa seus dados na nuvem. E olha, isso já deixou de ser só uma tendência, né? É uma mudança fundamental. É a busca por mais eficiência, por mais escala. A grande questão agora não é mais se as empresas vão para a nuvem, mas sim o que elas fazem com os dados quando eles chegam lá. E aí que mora o X da questão. Esse é o desafio central que, olha, praticamente toda empresa moderna está enfrentando. Porque vamos combinar, coletar os dados é a parte fácil. A pergunta de US$ 1 milhão é como é que se pega essa montanha de dados brutos e se transforma em uma vantagem competitiva de verdade. Vamos lá, a montanha de dados. É só pensar um pouco no nosso dia a dia, né? Cada clique, cada like numa rede social, cada compra online, tudo, absolutamente tudo, está girando uma quantidade assim gigantesca de informação. O ritmo com que a gente cria dados hoje era algo, sei lá, impensável há pouquíssimos anos. E aqui está o ponto crucial. Ter um monte de dado bruto por si só não gera vantagem competitiva nenhuma. É zero. Pensa assim, é como ter uma biblioteca com milhões de livros, só que todos eles estão escritos em uma língua que ninguém da equipe entende. A informação está ali, na sua frente, mas ela é completamente inútil se não der para interpretar, né? Ok, então, o desafio da análise. Fica claro que o problema não é coletar dados. O verdadeiro desafio é analisar. É como a gente transforma essa montanha de informação bruta em conhecimento útil, sabe? Algo que possa de fato ser usado para tomar decisões melhores. No fim das contas, o grande objetivo é esse. É usar os dados para quê? Para orientar decisões mais rápidas, para conseguir fazer previsões mais certeiras sobre o mercado e, claro, para alinhar a estratégia da empresa com o que os clientes realmente querem. É exatamente nesse ponto que a análise inteligente vira lucro. Certo. Mas para encarar um desafio desse tamanho, a gente precisa de ferramenta especializada, né? E é aqui que entra em cena a solução que a gente vai destrinchar agora, o Google Data Flow. Basicamente, é a resposta do Google Cloud para esse problemão de processar dados em larga escala. Então, o que é esse tal de Google Cloud Data Flow? Bom, em poucas palavras, é um serviço totalmente gerenciado e serverless. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele processa volumes assim imensos de dados sem que a equipe precise se preocupar em gerenciar servidor, em configurar máquina, nada disso. O Google cuida de toda essa parte de infraestrutura. Isso libera os desenvolvedores para focar no que realmente importa, criar os pipelines de dados, que são basicamente os caminhos que transformam o dado bruto em insight valioso. E os benefícios disso são bem claros, né? Primeiro, a escalabilidade automática. Isso significa que o sistema cresce ou diminui sozinho conforme a necessidade. Não precisa de ninguém lá ajustando, o que, claro, economiza dinheiro. Depois, a eficiência operacional. Tudo fica mais simples. E, claro, a integração com outras ferramentas poderosas como o BigQuery e plataformas de inteligência artificial, o que permite umas análises muito mais profundas, até preditivas. Resumindo tudo, as operações ficam mais eficientes e a tomada de decisão muito mais ágil. Beleza. Agora vamos falar de um dos superpoderes do Dataflow, a flexibilidade. Ele consegue lidar com dados de duas formas bem diferentes. Processamento em tempo real, também chamado de streaming, e processamento em lote, ou batch. Entender a diferença entre esses dois é fundamental para tirar o máximo proveito da ferramenta. Sabe aquele ditado dividir para conquistar? Pois é, ele se aplica perfeitamente aqui. Essa é a lógica por trás do processamento em lote, o tal do batch. Em vez de tentar analisar aquela montanha de dados de uma vez só, o que seria uma loucura, o sistema divide tudo em pedaços menores, mais gerenciáveis e processa esses blocos de tempos em tempos. E aqui a gente vê a diferença na prática. De um lado, o streaming, que é o tempo real. Pensa na detecção de fraude de um cartão de crédito. A análise tem que acontecer na hora da compra, certo? Esse é o streaming. Do outro lado, a gente tem o batch, que é o processamento em lotes. Esse é ideal para análises históricas. Pensa no fechamento contábil do mês, ou num relatório de ventas do último trimestre. Não precisa ser instantâneo. Então, basicamente, um é sobre a velocidade do agora e o outro é sobre a profundidade da análise histórica. E essa flexibilidade não é só técnica, ela se estende para as equipes também. O Dataflow suporta linguagens que todo mundo no mundo de dados usa, como Python e Java. E mais, ele até permite usar SQL, que é super comum, através de uma coisa chamada Apache Beam. O que isso significa na prática?
que as diferentes equipes, engenheiros, cientistas de dados, analistas, podem trabalhar juntas, cada um usando a ferramenta que já domina, com a qual se sente mais confortável. Isso facilita muito a colaboração. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Como o Dataflow funciona no mundo real? Vamos dar uma olhada em algumas aplicações bem concretas em vários setores diferentes. Começando pelo e-commerce. Imagina só, um sistema analisando em tempo real o que cada consumidor faz no site. A pessoa está lá navegando, olhando tênis de corrida e pá! Na mesma hora, o sistema oferece um par de meias esportivas, um cinto de hidratação, e isso é o Dataflow em ação. A experiência de compra se transforma, fica muito mais pessoal e, claro, muito mais eficaz para vender. Agora, vamos para o setor financeiro. Aqui, velocidade é praticamente sinônimo de segurança. Com o Dataflow, é possível monitorar milhões de transações por segundo para identificar padrões de fraude. Se algo suspeito aparece, a atividade é bloqueada antes mesmo que o prejuízo aconteça. É uma proteção super poderosa, tanto para o banco quanto para o cliente. E em telecomunicações? Bom, para nós, significa uma rede mais confiável. As operadoras podem processar dados de sensores e de logs da rede em tempo real. Com isso, elas conseguem prever falhas antes que elas aconteçam e agir para consertar. Na prática, é evitar que a conexão de internet caia bem no meio daquela reunião importantíssima. Na área da saúde, o impacto é ainda mais sério. Pode literalmente salvar vidas. Pensa em integrar dados clínicos de várias fontes diferentes, em tempo real. O médico passa a ter uma visão completa do paciente, o que leva a diagnósticos muito mais rápidos e precisos. E numa escala maior, isso pode até ajudar a prever surtos de doenças, analisando dados de saúde pública de uma cidade ou região inteira. Então, depois de ver tudo isso, fica bem claro, né? Hoje em dia, o grande diferencial competitivo não é mais ter dados, todo mundo tem. O diferencial é a agilidade para usar esses dados. É essa capacidade de transformar a informação em ação e fazer isso rápido que separa quem lidera o mercado de quem só corre atrás. E isso tudo leva a gente a uma pergunta final para fechar e para refletir um pouco. A estratégia de dados que está sendo usada hoje, ela é ágil o suficiente? É o bastante para competir nesse cenário que a gente vive? Porque essa capacidade de responder rápido ao que os dados estão dizendo, bom, isso já não é mais uma opção. É o que vai definir quem serão os vencedores no jogo de amanhã.